sonhar, oh baby, quando encontra o meu. Fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar e pensar que você gosta de mim, como eu de você. Mas a ilusão, oh baby, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Que show! JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um cantor que brilha por onde se apresenta. É carioca, nasceu e cresceu no meio musical e aos 7 anos de idade dedilhou alguns acordes no violão. Era o sinal de que faria sucesso. Ele dá uma roupagem especial às músicas que marcaram época e são conhecidas por todos. Não poderia ser diferente. É filho de um memorável cantor, conhecido também como o rei do soul music. Falo de Léo Maia, filho do inesquecível Tim Maia. Obrigada, meu querido. Você em Santos e o que é melhor, olhos nos olhos comigo. Pô, salve, salve. Esse olhão bonito, né? Já puxei logo aqui um Tom Jobim com Nossa, e com que música, olha, benza a Deus, que música e que voz idêntica do seu pai. Te falam isso sempre, né? Eu aprendi a tocar, cantar com meu pai. Eu acho que a semelhança vem disso, de um bom pai, um bom professor que me ensinou o meu ofício, no caso, né? Mas eu acho que é Deus, né? É a voz de preto, é a voz de Deus, enfim, a gente é um pouquinho de presente, disso. Né? Maravilha, viu? E você se profissionalizou, porque olha, como eu falei na abertura, aos 7 aninhos, você já andou dedilhando acordes da tua cabecinha. Me diz uma coisa, e se profissionalizar, com quantos anos foi? Cara, eu acho que eu já comecei trabalhando, assim. Eu comecei, na verdade, com 7 anos de idade. Eu pedi uma aula de violão pro meu pai, e o meu pai falou, eu dou, mas a primeira aula tem que ser de humildade. Nossa! Me deu uma vassoura e mandou eu varrer o chão de onde a banda ia ensaiar. Mas só que não era uma salinha, era um negócio assim de umas 3, 4 salas juntas, tá ligado? Aquele salão enorme pra uma banda enorme do meu pai. Então eu tive que varrer tudo, limpar tudo e tal. E ali eu aprendi, eu comecei a tocar. A primeira aula foi sossego. Sossego é um acorde só, né? Ora, pois, não, meu amor, a coisa pop, é um acorde só, sim, do começo ao fim. A primeira aula de música foi assim, eu varri tudo, meu pai chegou, me deu o violão, falou, bota o dedo aqui, outro dedo aqui, isso aqui é o acorde, entendeu? Entendi. Bom, essa é a primeira aula. Se você não tocar essa música, significa que você não vai tocar música nenhuma. Não creio. Então não tem a segunda aula. Meu Deus. Já foi assim, assim foi. Coisa interessante. E assim eu comecei. E com 14 anos eu comecei a ganhar dinheiro. Pedi pro meu pai uma mesada, né? Isso é muito engraçado. Cheguei pro meu pai, pai, o negócio é o seguinte, os playboy ganham um dinheirinho pra tomar banho na hora certa, fazer o dever de casa, acordar cedo na moral. Que legal, meu filho. Quer dizer que os playboy ganham dinheiro pra tomar banho, chuveiro quente, que legal. Pra estudar naquele colégio bom, tem karatê, né? Judô, colégio bom, né? Como é que é o nome disso, meu filho? Mesada, pai. Que legal. Você quer começar pela mesada ou pela cadeirada? E aí, brother, mano... Fantástico, né? Aí mandou eu trabalhar. Mas aí foi maneiro. Eu tinha uns 14 anos, então eu comecei a tocar violão, eu varria chão, eu servia café, enfim, tinha que trabalhar pra poder estar perto do meu pai e da banda. Esse era o trato. Senão, a cabeça vazia, você fica perturbando, né? E não podia. Com meu pai não podia, mesmo sendo criança. Então eu trabalhava. Aí aos 14 anos eu criei uma graninha pra sair com a gatinha e tal. Meu pai, obviamente, né? Não.
Aí falou, então faz o seguinte, do lado de frente do meu apartamento do meu pai, tinha na época era trailer, na Barra da Tijuca, tinha aqueles trailers, tá ligado? Sim. Então tinha um trailer, tinha música ao vivo. Meu pai foi me desafiou, ele falou assim, ó, se você descer e ganhar um lanche, eu te dou um dinheiro legal. Eu falei, é mesmo, pai? Deu outra, peguei o violão e desci. Cheguei lá, pedi pra cantar. Pô, eu já era um Tim Maia em miniatura. Eu já cantava no Hop No, baby. Isso eu, com 14 anos, eu já cantava assim. Já era natural. E aí eu não só ganhei um lanche, como eu ganhei 2. E voltei em casa, né? Meu pai ficou tão feliz que ele abriu a carteira, sei lá, tinha uns 500, 600 prata na carteira dele. Ele, toma, merecido. Comeu lanche comigo e me deu essa grana. Cara, daquele dia, isso, sei lá, foi numa quarta-feira que isso aconteceu. Cara, na quinta-feira eu já acordei decidido a tocar em todos os trailers. Então, no dia seguinte, eu saí de um moleque de 14 anos que, pô, ganhava, sei lá, 50 do pai, pra um moleque que por semana tirava 2 pau. E cantar? Você precisou fazer algum curso, alguma coisa? Você saiu assim? Cara, eu nunca estudei assim, né? Eu sou totalmente autodidata. Mas eu, por exemplo, eu fiz o curso House School of Music Tim Maia, né? Que é o pior que existe, né, mano? Conta. Meu pai era sinistro. Se meu pai era bravo no palco, com 5.000 pessoas na frente, com um homem formado na banda dele, você imagina com o filho dele. Você sabe que eu até pensei nisso hoje, da irreverência dele. Porque ele era totalmente irreverente. Mas só que ele era absoluto, brother. Ele não reclamava contigo de sacanagem. Ele falava a nota que você deu, como que você fez e como que você tinha feito. Se você não fizesse, ele tirava o instrumento da sua mão e tocava como ele achava. Então, não tinha contra-argumento. Eu imagino. O argumento dele era absoluto, porque era um conhecimento divino, não era um conhecimento natural, de academia. O de academia é fácil. É especialíssimo, não, é um estudo. Voz, o estilo. É isso, a alma você não aprende no colégio. Não, e outra coisa, ele era assim, ao mesmo tempo, que até eu quero te perguntar, antes de comentar o que eu ia comentar, o seguinte, o que ele falou quando soube que você ia cursar a faculdade de Direito? Isso aí tem uma história muito engraçada, né? 2 coisas que são engraçadas na minha vida. O dia que eu perdi a virgindade e o dia que eu passei na faculdade, né, mano? Porque, cara, foi a maior vergonha do mundo eu ter perdido a virgindade e meu pai sabia, né, cara? Meu pai pegava o telefone e ligava pra Almir Shediak, pro Ivan Lins, pro Gilberto Gil, pro Caetano Veloso, pra Marisa Monte, pra dizer que eu perdi a virgindade. Olha, meu filho perdeu a virgindade. Que ótimo. Marisa Monte, você não vai acreditar, fulano. Minhas tias, brother. Cara, foi a maior vergonha da minha vida. E a faculdade foi a mesma coisa. O meu pai, ele era cismado porque eu sempre fui muito parecido com ele, eu sempre fui respondão, assim, digamos. Por quê? Meu pai dava tudo pros meus irmãos e eu não pedia nada. Porque eu ganhava a minha grana. Com 20 anos já tinha comprado meu primeiro apartamento. Então não dava. Eu com 17 anos eu só não comprei o carro porque eu não tinha idade. Mas fiz 18 e comprei. Enfim, eu tinha a minha autonomia, que isso atrapalhava muito a autoridade dele, né? Imagino. Aí um dia ele chegou pra mim e falou que eu não queria nada, que eu só queria saber de ficar tocando e que ele queria que eu fizesse uma faculdade, não sei o que lá, que eu não tinha capacidade de passar. Desafiou. Desafio. Eu sempre fui isso, né? Movido a desafio. Eu passei em 10º lugar no vestibular. Passei em 3 logo, faculdade. Eu vou escolher essa aqui que é mais perto de casa. E a verdade foi essa. Eu escolhi o direito, não pelo direito, eu escolhi só pra ajudar o meu pai. Meu pai, ele tava passando por um momento, teve um cara lá no Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome dele, em que ele sentiu a fragilidade do meu pai com relação à autoridade, juízes e essa parte da vida burocrática. Meu pai, por esse espírito irreverente, meu pai era fogo. Meu pai chegava no jornal, falava, jornal de maior circulação do país, falava assim, eu quero ver esse juiz me obrigar aí, quero ver se ele é bom mesmo. Nossa Senhora. Mano, cara, os juízes babavam pra pegar meu pai. Meu pai, e não ia mesmo. E no dia seguinte ele falava, falei que não ia. Gente. E aí, cara, era confusão. E aí todo mundo começou a se aproveitar do meu pai. Os advogados, a justiça de um modo geral. Aí eu falei, pai, eu vou virar advogado só pra te ajudar. E, cara, eu estudava, só tirava 10. Aí no 4º ano, o meu cliente faleceu. O principal meu cliente, único cliente. seu único cliente. Não queria ter outro. Nem ia ter. Eu sempre toquei, a música sempre foi algo na minha vida, sempre me regeu. Eu nunca tive outro patrão, eu nunca trabalhei pra ninguém. E aí, quando o meu cliente faleceu, eu parei em frente à faculdade, tinha um bar
do outro lado, que a gente fazia as festinhas da gente, que a gente tocava, tinha um músico lá. Eu me lembro que eu fiz isso, juro. Eu peguei e falei, quanto tu vai ganhar essa noite aí, cara? Ele falou tanto. Puxei o dinheiro e falei, toma, senta aí. Peguei o violão e cantei a noite inteira. Nossa. A noite inteira. Eu comecei 10 horas, parei 3 horas da manhã. Que interessante. E nunca mais voltei na porta daquela faculdade. Mas eu tenho um problema com isso, porque eu jurei no leito de morte do meu pai, segurando na mão dele, que é a coisa que ele mais queria na vida, que eu fizesse uma faculdade. E eu jurei pra ele ali, naquele momento que eu ia fazer. Até hoje eu me cobro isso. Tanto que agora eu comecei agora, eu tô afim, eu vou fazer uma faculdade de alguma coisa. Eu pensei em fazer engenharia, alguma coisa assim. Diz uma coisa pra mim. O que você achou do filme que fizeram pro Tim Maia? Como é que não foi falado da instituição que ele sempre manteve pra tantas crianças? Isso aí é uma coisinha. Uma, né? Eu vou falar, por exemplo, o meu avô, tipo, etnia, né? A gente tá falando de etnias. Sim. O meu avô é um negro de 1,90 m, aqueles negão grandão, tá ligado? Banto, careca. Minha avó, uma portuguesinha linda, minha avó. No filme, minha avó é uma negra e meu avô é um baixinho branquinho. O cara não respeitou a cor do meu avô, a cor da minha avó. A minha mãe é uma índia. Sabe aquelas índias Pocahontas, linda? Minha mãe era isso, brother. Então, no filme... Não, mas isso é muito importante porque isso retrata a sensibilidade do meu pai. Meu pai foi um cara totalmente brasileiro, de brasilidade pura. Ele se envolveu com mulheres, com etnias brasileiras. E tudo isso foi limado do filme. Por exemplo, Erasmo Carlos tá vivo. Não participou do filme, era o maior parceiro, o cara de sair na mão com ele, e depois, porra, meu amigo, eu te amo, pá. Eles eram assim, brother. O Erasmo, o cara falou do Erasmo, o cara falou do Roberto, e não foi lá conversar com o Roberto, não foi lá conversar com o Erasmo. Por exemplo, existe uma curiosidade latente de saber como meu pai fez aqueles discos, Universo Desencanto, volume 1 e 2. Os caras que fizeram tão vivo, tão ali, também não foram citados. Eu vou dizer por mim, eu não fui sequer convidado na estreia do filme, brother. Que loucura. O nível da parada foi mais ou menos assim. Eu sou um radical xiita contra esse filme. O cara que fez esse filme pra mim, ele fez um desserviço pra cultura e pro cinema brasileiro. É um total cara preconceituoso, porque ele é da zona sul do Rio de Janeiro, da oligarquia carioca, não entende nada de cultura preta e black, e não entende muito menos de Tim Maia. Então pegaram uma história da mais linda, a mais porrada de todas, e deram para um idiota. Um cara que não tinha preparo pra lidar com algo tão importante. Mas as pessoas percebem, porque... Mas ficou feio, por exemplo, o meu filho de 10 anos, da época tinha 10 anos, saiu na porrada no colégio. Eu fui chamado lá porque o cara tava chamando o avô dele de não sei o que, ele partiu pra cima. Aí o diretor... o diretor perguntou pra mim, o que você vai fazer? Eu falei, rapaz, eu vou levar ele pra comer um lanche, porque, cara, o que ele fez é a coisa mais linda do mundo. Ele tá honrando o pai dele e o avô dele. Ele defendeu os dois aqui hoje. Meu irmão... Tal, massa, e fui embora. Legal, mas é a verdade, cara. Você tá vingado. Vamos cantar mais um pouquinho? Vamos tomar pra você aqui, porrada aqui. Mandar uma então já. Poxa, depois da primeira, eu ainda mereço outra. As todas. Não, baby. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que ser, é mais que pensei, é mais que eu esperava, baby. Sou feliz agora, não vá embora, não. E não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e
de tristezas vou viver. Com aquele adeus que eu não pude dar, você marcou na minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chegou a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Gostava tanto de você, baby. Eu gostava tanto de você. Olha, maravilha, viu? Que espetáculo. Olha, os teus shows, de quanto tempo mais ou menos é o show teu, normalmente? A gente faz aquele esquema de 1h30, né? Mas aí a galera tal, aí vai virar 1h40, né? 2, enfim. Agora você tem músicas autorais também, né? Não, eu tenho uma carreira muito bem sucedida, graças a Deus. Eu tenho 13 álbuns, falta 2 músicas pra ter um disco de novela já da Rede Globo. É isso que eu ia te falar. Em que novela você colocou suas músicas? Eu tenho novela das 8, 2 em Malhação, uma novela das 6, aí vai indo. Sabe um problema que eu tenho, cara? Tem música minha que é estourada que as pessoas ainda acreditam, né? Dão crédito pro meu pai, brother. Não diga. Por exemplo, eu tenho uma canção que é o... Não tenho medo de sofrer, eu não me importo em chorar. É tudo que eu quero é viver um sonho lindo. Com tanta gente nesse mundo, alguém será meu bem-querer. Porque não vou envelhecer triste sozinho. Se a dor marcou seu coração, outro amor vai te curar. Sai da solidão, tem medo não de novamente se encontrar. Se caiu, levanta desse chão. Viver é se arriscar, baby, E quando ele chegar, os sinos vão tocar, os pés vão flutuar, a boca vai secar, a terra de tremer, pássaros cantar o amor. Pode vir do mar, da terra ou do ar, das asas do avião, da mesa de um bar, promessa de verão, nos beijos de um beija-flor, ó flor. Espetáculo. Você sabe que é só fechar os olhos? Seu pai tá aqui, né? Pela voz. Bom, também deve te acompanhar bastante, evidente, né? E me fala uma coisa, eu li uma vez sobre você alguma coisa dizendo que pediam autógrafos pra você, não pensando que você fosse o Tim, é óbvio que não, mas assim, em homenagem a ele, ou transferiram o amor que tinham por ele pra você e andam te pedindo autógrafos, existe isso? Não, isso aí desde que eu sou moleque, né, desde que eu sou garoto, assim, as pessoas levam os discos do meu pai pra eu autografar. Meu Deus! Levam uns discos, por exemplo, uma vez eu dei uma entrevista em Brasília, uma senhora de, sei lá, de 70 e poucos anos, assim, veio ao meu camarim, eu dei uma entrevista falando assim, pô, eu tenho a coleção de disco do meu pai, falta o Universo em Desencanto, volume 1 e 2, que eu tô correndo atrás pra comprar. Pra você ter uma ideia do valor desse vinil, é R$3.000. Um vinil perfeito do meu pai, desse trabalho, custa R$3.000 a R$5.000. Pra você ter uma ideia da parada. Olha só. Aí essa senhora, do nada, chegou no meu camarim e falou assim, meu filho, eu já tô na idade que daqui a pouco Deus vai me levar e os meus filhos não ligam. Eu não gostaria que isso aqui se perdesse ou se estragasse, porque tá perfeitinho. Olha como é que eu cuidei. E eu queria dar pra você, rapaz, eu chorei que nem criança. Eu cantava, ó, pra senhora, pá! Aí colocava, pra senhora também. Meu irmão, eu cantei 20 e tantas músicas pra aquela senhora. Todas as músicas. Nossa, e tem o disco até hoje. E, gente, na verdade é isso. Acho que o povo brasileiro sente tanta falta do meu pai. Eu também acho.
que eles viram em mim um pedacinho verdadeiro dele. E quando eu canto com coração. Nossa, eu não imito o meu pai, até porque seria algo impossível para um ser humano normal. E eu me considero um ser humano normal. Claro. Meu pai tinha superpoderes. Eu só tenho poderes. Olha que legal, bacana, viu? Me diz uma coisa, você ainda pratica artes marciais? Sou totalmente apaixonado. Tô pegando agora a faixa marrom em jiu-jitsu. Desde bem jovem, não é? Eu fui atleta a minha vida inteira, né? Porque as pessoas não entendem isso. Pra ser revolts na minha casa, né? Porque todo jovem quer ser revolts, né? Claro. Porque, pô, meu pai era maluco, a minha mãe era maluca. Eu ia ser maluco, eu era ser igual, entendeu? Então eu era Caxias. Eu estudava valendo, por exemplo, eu fui campeão de taekwondo, eu joguei bola no Flamengo, eu pegava onda, eu era modelo, entendeu? Bárbaro, viu? Olha, qual é a palavra que conduz a sua vida? Verdade. Bacana, Foi uma das coisas que meu pai, me lembro do meu pai me falar tantas vezes, que assim, me dê a sua pior verdade agora, meu irmão, porque a sua melhor mentira vai te deixar sozinho em 5 segundos. Vai. Me fala aí, muitos shows agora programados, tem alguma coisa mais em Santos? Breve que a gente quer ir? Teremos. Eu tô com vários projetos funcionando e andando bastante no Brasil. Temos um show agora chamado Os Filhos dos Caras, que é Simoninha, Jair Oliveira e eu. Bárbaro. Uma homenagem a Jair Rodrigues, Wilson Simonal e Tim Maia. Vai ver. É um show de sucesso de crítica público no Brasil inteiro. Assim, nós já rodamos o Brasil ano passado inteiro. Esse ano já estamos com convite para outras tantas cidades, assim, graças a Deus e tal. Tem o turnê na Europa mais pra frente, depois tem uma turnê nos Estados Unidos também um pouco mais pra frente. Você já fez nos Estados Unidos? Já fiz, também. Fui fazer 4, fiquei 60 dias, Preto, quase que eu não volto. Nossa Senhora! Eu só voltei porque eu tenho 2 filhos, senão eu tinha ficado. Tava muito bom. Você é muito animado, você gosta da vida, tá amo. se vendo. E aí agora eu tô lançando um super espetáculo que eu vim a Santos hoje, inclusive pra fechar o teatro, que é Tim for Kids, que é Tim Maia para crianças. Então eu tô montando um espetáculo maravilhoso, com uma direção musical maravilhosa, cenário, interação multimídia, enfim, cara, é um negócio que vai contar a história do meu pai, desde ele pequenininho, do pai dele, levando ele pra estudar violão. Eu vou contar uma história, e dele me ensinando a tocar violão, e a história dos maias, e a história e a importância dos pais nessas histórias, porque tanto meu avô foi quem conduziu meu pai a ser o Tim Maia, e tanto meu pai foi quem me conduziu a ser o Léo Maia. Então é isso, eu vou mostrar a importância dos pais, a importância da música, a importância da verdadeira arte. E é isso, acho que a gente tem a tradição e tem história para contar. Tem história, tem passado, né? Temos. Bom, nós vamos encerrar cantando, né? Você vai fazer isso novamente. Ah, querido, o que você quer cantar? É todo seu aqui o estúdio. Certo dia meu pai estava na casa de 2 amigos. Um se chamava Júnior Mendes e outro Fábio. E cada um tava com uma gatinha. E eles iam sair pra curtir a noite e tal. E meu pai tinha vindo dos Estados Unidos, tinha uma única muda de roupa, tava morando de favor, dormia num sofá que tinha um buraco no meio que ele chamava de dromedalha. E a roupa que ele tinha era uma calça, uma camiseta que ele chamava de centropeito e um paletó, acredite você, dado pelo Roberto Carlos. Então, obviamente, Roberto Carlos e Tim Maia são 2 proporções totalmente diferentes. E o meu pai não tinha dinheiro pra sair, não tinha dinheiro pra curtir, não tinha nada. Os amigos saíram. Meu pai, pobre de Marredecia, tinha saído da cadeia. Enfim, tava tudo danado, todo estrupiado da vida. Mas nessa noite, os milagres acontecem. Nas noites mais escuras, nos momentos mais terríveis de qualquer um. Quando você acha que tudo acabou, mentira, tudo tá começando. Você só tinha que vir a 0 pra realmente começar. 1, 2, 3, 4, tudo de novo. E aí, os caras vieram da balada. Meu pai implorou pra que eles ouvissem. Pô, e todo mundo que namora tá ligado, né? Quando você chega da night, você quer namorar, dar beijo na boca. Você não quer ouvir um gordinho às 2h30 da matina. Ninguém. Mas meu pai pediu com tanto carinho, com tanta emoção, que as meninas ficaram com dó e deixaram ele cantar. Aí eu falo pra vocês, não deixa um gordinho cantar 2h30 da manhã se ele se chama Tim Maia não, porque vai dar ruim. Aí ele começou com isso aqui. Ele dormiu pobre e acordou milionário como o gordinho mais amado do Brasil por causa disso.
Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, eu tenho muito pra contar, dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Chubirubiru com papo, baby, hold you down, yeah, yeah. Chubirubiru com papo, baby, hold you down. Mas quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vir achar razão para viver. Vi na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Chubirubiru com papo, baby, won't you down, 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 down. Whoa, oh, 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 oh. Fantástico, volte sempre. Amém. Santos é sua, meu querido. E uma honra ter você, olhos nos olhos, aqui no programa JB. Obrigada, querido. JB, eu acabo de conversar, de ouvir, de ver essa pessoa maravilhosamente encantadora, com talento especial. Esse é o cantor, filho do cantor. É Léo Maia, filho do cantor Tim Maia. Para você, JB, e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.